Davi foi ungido rei de Israel, mas ainda deveria aguardar até o momento certo de assumir o trono. Davi precisou esperar por muitos anos até que de fato começasse a reinar. O que Deus te prometeu, com certeza vai se cumprir na sua vida. Mas assim como Davi, você precisará confiar em Deus e não quebrar princípios para a sua bênção. Deus tem um tempo certo, tem um momento certo para lhe entregar tudo aquilo que deseja o seu coração. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ao final dessa mensagem, você entenderá que aguardar em Deus e suportar todo o processo lhe garantirão bênçãos que ninguém poderá tirar de você. Pois quando recebemos algo de Deus, Ele mesmo sustenta, capacita, perpetua as bênçãos para outras gerações. Meu nome é Anderson Gadioli, do canal Geração Bíblia e editor do blog Geração Bíblia. Inscreva-se no nosso canal para ter mais acesso a conteúdos e estudos bíblicos da Palavra de Deus. O texto base para esta palavra de hoje se encontra em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 1, e também no versículo 13. O Senhor disse a Samuel: "Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei você a Jessé. Escolhe um de seus filhos para fazê-lo rei." Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Deus havia rejeitado o reinado de Saul, porque Saul por diversas vezes desobedeceu ao Senhor. A sua linhagem e descendência, que era para assumir o trono de Israel, mas por conta da sua desobediência, Saul teve sua linhagem real descontinuada para assumir o trono de Israel. Deus olha para Davi, alguém que obedeceria à voz de Deus e guiaria o seu povo, assim como Davi apacentava as ovelhas de seu pai Jessé. E ainda que Davi viesse a pecar, um homem segundo o coração de Deus sabe reconhecer o seu erro e se arrepende, e refaz todo o seu caminho diante de Deus, confiando na sua graça e misericórdia. Um detalhe muito importante da escolha de Deus por Davi é nos ensinar que toda promessa de Deus passa pela prova do tempo. Ainda que pareça tardia, as promessas de Deus sempre se cumprem no tempo certo. Deus muitas vezes nos revela o futuro, algo poderoso vindo de suas mãos, bênçãos que quando olhamos para o cenário atual de nossas vidas, nunca pensamos que podemos alcançar tais realizações. Nós olhamos para as nossas impossibilidades, para as nossas limitações e por sermos tão improváveis. Pois na verdade, Deus não nos vê nesse momento como estamos, e sim naquilo que Ele já preparou no futuro. As circunstâncias à volta de Davi eram desfavoráveis, mas Deus o enxergava como um rei. Assim é com você. As circunstâncias ao seu redor não revelam quem você se tornará em Deus no futuro, mas Deus já te enxerga lá, vivendo o seu propósito e sonhos que Ele mesmo já confirmou no seu coração. Porém, toda promessa de Deus passa por um processo, passa pela prova do tempo, e no tempo certo, todas elas irão se cumprir. Ainda Ele não entregou tudo em nossas mãos, porque Ele sabe que precisaremos passar por um processo de amadurecimento e capacitação, até chegar o dia do cumprimento da promessa de Deus. Uma pergunta a você: você daria uma nota de R$100 nas mãos de uma criança de 5 anos? Essa criança teria sabedoria para usar esse dinheiro? Você sendo pai, você daria R$100 na mão do teu filho? Ainda que você planejou um futuro brilhante para ele, onde aquela nota de R$100 haverá milhares dela no futuro para o seu filho, mas você sabe que até lá ele vai precisar amadurecer. Ele precisará passar por treinamentos e dar valor às suas conquistas. Davi soube esperar o tempo certo de reinar. Mesmo quando Deus entregou Saul em suas mãos, ele não ousou em adiantar o processo. Soube viver e suportar cada fase, desde que foi ungido, ainda muito jovem, até se tornar rei, anos depois. Mesmo que você tenha a promessa de Deus em sua vida, não tente adiantar o processo. Davi sabia que, para viver o propósito, não deveria quebrar princípios, pois quem quebra princípios não vive o propósito. Davi confiava que Deus entregaria o reino nas suas mãos, da forma dele e no tempo dele.
e não no teu tempo, e não da forma como as pessoas queriam, e não da forma como ele foi tentado várias vezes a fazer. Davi sabia que Deus iria entregar o reino em suas mãos, sem ele precisar quebrar nenhum princípio, pois havia um tempo certo e a forma certa, como Deus mesmo iria fazer. Então você fique firme, pois se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele tão somente está criando nesse momento a sua estrutura, fortalecendo suas bases, incentivando a criar raízes ainda mais profundas em Deus, para você não se perder com a bênção que Ele vai te dar. Para se construir uma grande obra, imagine uma grande construção. Quanto mais alta essa construção for, mais profundos serão os seus alicerces e mais firmes a sua estrutura. Deus está nesse momento fortalecendo as suas emoções, lhe ensinando a confiar, a depender somente dele, para que um dia essa bênção não destrua você. Deus já tem algo preparado para você, mas Ele não quer que isso destrua a sua vida, e sim, realmente seja uma bênção e não maldição. Deus está te ensinando que o que Ele tem para sua vida é tão grande que não vai parar somente você. Você vai transbordar, você vai abençoar as próximas gerações, seus filhos e muitas outras pessoas que estão ao teu redor e muitas até que você nem conhece. Você transbordará para a vida de milhares e todos reconhecerão que foi Deus quem realizou esta grande obra. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Davi passou por perseguições, humilhações, vergonha. Precisou até pedir ajuda e abrigo aos seus inimigos, os filisteus. Mas Deus não abandonou Davi em nada. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Viveu grandes milagres e livramentos do Senhor durante esse processo, até um dia ele assumiu o trono. Davi era um improvável, desprezado. Talvez você se ache nesse momento dessa forma, mas Deus ama chamar pessoas improváveis e fazer delas príncipes e princesas, reis e sacerdotes, para que todos vejam que somente o Senhor poderia fazer tamanho milagre e realizar algo tão grandioso em sua vida. Quando chegou o tempo de reinar, Davi viveu dupla honra. Quando chegar o seu tempo, você também viverá dupla honra. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nunca despreze os processos. Tudo tem o seu tempo. E o tempo de Deus é o melhor. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva em nosso canal para aprender mais da palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.